Ah, então você quer dar aula? Essa é uma pergunta que 10 em cada 10 pessoas que pensam em se inscrever para um mestrado ou para um doutorado vão ouvir de algum amigo, de algum parente. Acostume-se. Eu sou a Lana Lacerda, fundadora do Acadêmicos Anônimos, e esse é o nosso canal. Já aproveite para se inscrever antes da vinheta e deixe seu like aqui. Tá, mas vale a pena fazer um mestrado ou um doutorado? Estamos em 2026. Inteligência artificial para tudo quanto é lado, mercado de trabalho, tudo muito louco, tudo mudando o tempo todo. Ainda tá valendo pensar em fazer mestrado ou doutorado? Nesse vídeo aqui, a gente vai olhar para dois lados. Para a natureza de uma pós-graduação stricto sensu, assim como para aquelas verdades que ninguém te conta. Vamos começar aqui nivelando o conhecimento. Mestrados e doutorados colocam você na posição de treinamento para se tornar um pesquisador, um cientista. Então, vamos começar esquecendo um pouco essa questão da carreira docente, porque sim, ela acontece, ela está vinculada a essas carreiras, mas vem muita coisa ainda antes disso. Mestrados e doutorados requerem de você uma contribuição original ao conhecimento. Isso vai se dar por meio de pesquisa. Mas pesquisar não significa simplesmente que você vai ter uma ideia que vai ser executada, e aí você vai coletar dados, vai analisar e terminou por aí. Existe na pós-graduação stricto sensu a necessidade de criar uma base filosófica para a pesquisa. A gente não pode sair pesquisando do nada. A ciência ela foi criando padrões para que haja confiabilidade. Senão qualquer pessoa poderia chegar, aplicar uma pesquisa, né, fonte vozes da minha cabeça e publicar. E aí não existe medição, aí não existe parâmetro para se revisar uma pesquisa. Ou seja, chegou no mestrado ou no doutorado, você ainda precisa construir a sua base. Por isso, antes você precisa cursar disciplinas. Por isso, antes, muita gente no começo se sente super perdido, não sabe o que fazer, não tem clareza sobre como conduzir a sua pesquisa, e aí aos poucos as coisas vão se ajeitando, ou não. Então aqui é importante pacificar que mestrados e doutorados, mesmo em 2026, são atividades de alta complexidade, de alta exigência. Não é porque você está pensando num mestrado ou num doutorado no Brasil que você não vai seguir padrões internacionais. Essa é uma das características principalmente de doutorados. Então, por isso, algumas exigências como falar inglês fazem todo sentido. Chega muita pergunta para mim, Alana, mas qual o nível de inglês? Claro, você pode fazer proficiência mais tarde, dependendo do programa, mas você precisa, na verdade, ter um bom nível de inglês, não é para passar na prova. Você precisa de um bom nível de inglês para conseguir atender, absorver a alta demanda de leitura e muitas vezes de escrita em inglês também. Então, já estamos aqui todos nivelados sobre o que se espera de um mestrado ou de um doutorado, correto? Então vamos agora a alguns dados sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as fontes de onde eu tirei essas informações, mas fato é que desde 2018 se observa uma queda interessante nas buscas por mestrado ou doutorado no país. Claro, em 2023, com o reajuste nas bolsas, essa procura voltou a subir um pouco, mas ela ainda está abaixo daquilo que ela estava lá antes de 2018. Cerca de 25% dos cursos de mestrado tiveram uma demanda menor do que a oferta. Em doutorados, ao menos 12 áreas registraram uma queda de mais de 30% nas inscrições nos processos seletivos. Mas por que tanta gente está fugindo? Aqui a gente precisa começar a falar em questões mais profundas que envolvem a pós-graduação. Então, se você está pensando em seguir esse caminho, presta atenção. As bolsas aqui no país ficaram congeladas por 10 anos. O reajuste veio apenas em 2023.
E mesmo assim, deixa eu te fazer uma pergunta. É possível viver com esse valor? Ter qualidade de vida com esse valor enquanto você está realizando uma pesquisa de ponta em uma universidade? Os cortes na ciência entre 2019 e 2022 chegaram a 87%. E o impacto disso ainda é muito sentido dentro das universidades. E isso se reflete principalmente no preço emocional que se paga para estar lá. Existem várias pesquisas que associam a pós-graduação a problemas sérios de saúde, como depressão e ansiedade. Quem já passou por isso sabe que tem o fator prazo, o fator orientação, o fator pressão por publicar, são todos fatores de adoecimento. E fora isso, ainda vem a questão do depois. Né? Primeiro a gente nivelou, agora a gente falou sobre os dados e aí vem a questão da carreira. A carreira docente não absorve todas as pessoas que terminam um mestrado ou um doutorado. E isso precisa ser levado em conta desde o início. Você tem um plano B, você tem um plano C. Fazer pesquisa de qualquer forma é algo absolutamente importante. No entanto, é preciso pensar que se você quer seguir uma carreira, nem sempre a docência vai ser o seu lugar. E não sendo a docência o seu lugar, nem sempre um mestrado ou um doutorado tem atributos que realmente combinam com aquilo que você vai seguir depois. Então aqui vem uma realidade que é bastante incômoda. Ao mesmo tempo em que a universidade não absorve todo mundo, você tem um setor privado que normalmente aqui no país não valoriza ou até rejeita um mestrado ou um doutorado. Existem hoje sim algumas exceções, como áreas ligadas ao machine learning, à biotecnologia, ao setor farmacêutico, que são áreas que proporcionam uma migração para a indústria mais suave. No entanto, MBAs e especializações, elas costumam conversar mais com quem já está no mercado. Então, é muito importante que você tenha em mente, o título não vai garantir emprego, apesar de que o título costuma sim ter um impacto positivo em salário. Então, é algo que sim você também pode colocar aí na sua conta. Onde o seu título realmente abre portas? Carreira docente e pesquisa, isso óbvio porque é um pré-requisito, mas a concorrência é bastante feroz. Você precisa investir muito em publicações, precisa investir muito em networking e também em estudo, porque você vai passar provavelmente por um concurso público para contratação se for uma universidade pública. No setor público, você também pode usar uma pós-graduação stricto sensu para alavancar a sua carreira. Normalmente, no setor público, você vai ter uma escalada, uma pontuação de acordo com o seu nível de educação. Então, você consegue sim fazer algumas manobras para aumentar o seu salário, aumentar de repente até mesmo sua posição, a depender de um mestrado ou de um doutorado. Empresas de base tecnológica também podem valorizar o seu título, assim como consultorias e posições de liderança em setores muito específicos dentro e fora do país. E aí vem aquele lado, o lado do que ninguém te conta sobre um mestrado ou um doutorado. Apesar de você aprender muita coisa enquanto você tá lá, você não tá lá exatamente para aprender. Você tá lá para se formar como um pensador ou uma pensadora, né? Autônomos, capazes de criticar, capazes de encontrar onde o conhecimento pode evoluir. Essa é uma jornada bastante solitária. Você que está pensando agora, você que está afastado há bastante tempo da academia, o que aconteceu comigo, saiba que o papel da orientação na pós-graduação é muito diferente do papel da orientação na graduação. Então, o orientador não vai pegar na sua mão, ele não vai te salvar. Ele vai estar ali como um mentor técnico para te auxiliar em pontos que você precisa saber para conduzir a sua pesquisa, mas o trabalho é bastante solitário e muita gente se perde aí. A tese ou a dissertação não são destinos, elas são processos. Então, é um processo de escrita. Você vai, por muitas vezes, acabar se frustrando, travando na escrita, achando que você tinha que entregar uma
peça final, mas não existe peça final. O final é aquilo que você está fazendo. Pesquisa tem que ser feita todo dia. Você acaba vivendo muito aquilo. E é algo muito novo que a gente normalmente não é treinado a fazer, a não ser que tenha feito iniciação científica, mas mesmo assim ainda é diferente. E sim, existe competição, existe comparação, existe muita pressão para publicar. Não é um caminho fácil. Não é fácil, mas também ele te faz desenvolver habilidades que você vai levar para sempre. Escrever e apresentar, muitas vezes em outro idioma, foi o meu caso. A minha qualificação do doutorado foi apresentada em inglês, tinha uma professora norueguesa na minha banca e isso me proporcionou um crescimento maravilhoso, uma sensação assim de, nossa, eu posso, eu sou aqui, eu sou global. Você também vai aprender muita coisa sobre gestão de tempo, gestão de projeto. Quem desde o começo pegar por essa linha tem muito a ganhar. Você vai aprender a confiar no seu raciocínio, a raciocinar sob pressão e a ter um pensamento sistêmico e uma profundidade de pensamento que estão raríssimos nos dias de hoje. E ainda tem mais, o doutorado, ele não precisa morrer na praia nem terminar na universidade. Existem outras possibilidades para você. O doutorado ele pode terminar em uma empresa, que foi o meu caso, assim como ele pode terminar em uma solução. Esse conhecimento é seu. Então, exemplos de caminhos não lineares e não muito falados são sim o empreendedorismo, consultorias para determinados nichos, criação de conteúdo especializado e mesmo desenvolvimento de produtos. Conheço muitos doutores que estão patenteando soluções muito legais. Tá, mas e afinal, vale a pena? A palavra que você vai aprender caso você entre no mestrado ou no doutorado. Depende. Depende primeiro de quem você é. Você realmente tem curiosidade genuína sobre determinado tema ou área? Você aguenta viver nessa incerteza com muitas abas abertas na cabeça por 2, 5, 6 anos? Você tem clareza de que esse não é um atalho para conseguir um emprego? E também depende do para que você quer usar um mestrado ou um doutorado. Para a carreira acadêmica, pré-requisito. Para setor público, pode ser uma forma bem interessante de alavancar o seu salário. Você está no mercado privado mais generalista? Vale a pena pensar antes. Quer criar algo seu, uma empresa, um produto, uma solução? A depender do seu programa, da sua orientação, esse pode ser o melhor solo firme para você pisar. Então, a pergunta certa não é vale a pena fazer, vale a pena para aquilo que eu quero construir para minha vida? Seu título não precisa ser validado por algum sistema para ser seu. O conhecimento é seu e isso ninguém vai te tirar. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Agora quero saber de você. Você está pensando em fazer mestrado ou doutorado? Já fez? O que você faria de diferente dessa vez? Deixa aqui nos comentários para mais pessoas poderem ler também.